Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Eu tenho alguns poucos minutos para ministrar a sua vida aquilo que o Senhor falou ao meu espírito. Eu passei durante essa semana toda preparando coisas para ministrar a sua vida, mas, diga comigo, Deus é terrível. Aí ontem, quando eu entrei na salinha, de conversa com ele, eu entrei, ele falou assim: Paulo, eu quero te revelar umas coisas para você ministrar ao meu povo, e tudo que eu tinha preparado para ministrar a sua vida hoje, foi deixar de escanteio. E há uma palavra que eu preciso compartilhar com você, que você certamente já conhece, porque são todos leitores da palavra. Mas eu preciso que você se atente à revelação que Deus tem, para que um nível novo e alto desencadeie sobre mim e sobre você hoje, em nome de Jesus. Então fala para o teu irmão: eu vou orar por você agora, e você vai orar por mim. Pega na mão dele e começa a abençoar a vida do teu irmão, para que nada roube a atenção, para que nada distraia a vida dele. Começa a orar pela vida dele. Pai, nós oramos e consagramos esse culto em tuas mãos, esse tempo em tuas mãos, para que nada, Senhor, possa nos roubar, saquear a nós. Que nosso espírito, Pai, esteja pronto para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e que no nome de Jesus o Senhor possa falar conosco, não aquilo que gostamos, mas aquilo que precisamos. Em nome de Jesus oramos com ações de graças desde agora e sempre, em nome de Jesus, amém? Êxodo capítulo 30, abra sua Bíblia. Eu preciso ler com você uns 2 ou 3 textos para que a gente possa discorrer. Êxodo capítulo 30, quando você encontrar Êxodo 30, você fala aleluia. Êxodo capítulo 30, verso 22. Êxodo é o segundo livro do Velho Testamento, ou o segundo livro da Bíblia. Capítulo 30, verso 22, todos comigo? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Agora abra a sua Bíblia no livro de Esther. Esther é um livro antes de Jó. Jó é um livro antes de Salmos. Então, se você achar Salmos, você vem voltando. Salmos, Jó, Esther. Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo 2. Esther 2, verso 12. Esther, mas tem isso na Bíblia? Tem Esther. No hebraico é Hadassah. Significa murta, uma florzinha muito pequenininha que se dá no deserto, cheirosa, muito cheirosa. Inclusive, se você está esperando, não, vou tirar essa palavra. Se você deseja um filho, próxima vez aí, Hadassah, se for menina, olha que nome bonito, glória a Deus. Esther 2:12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei,
guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Continue comigo a partir do verso 15 agora, que é o seguinte: chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, ou Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça, diga comigo, alcançava graça, aos olhos de todos os que haviam. Versículo 16: e o rei amou Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste ou de Vasti. E então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Se você pegar o livro de Ester, do capítulo 1 até o capítulo 10, que são 10 capítulos, você não vai encontrar nesse livro a palavra Deus. Esse livro ele pode ser tido e visto por mim, por você, como um livro poético, alegórico, histórico. Ele, na verdade, está contando um acontecimento de que houve em um livramento do povo de Israel, o povo judeu, através de Ester, através de Mardoqueu ou de Mordecai. Mas eu não quero contar a história disso, eu só quero que você entenda que esse livro, quando nós olhamos para ele, o Assuero, que é o rei que Ester se casa, é um símbolo do eterno, do próprio Deus, de Jesus, que ela se casa com Jesus. Ester é o símbolo da igreja de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Ramã, que é o perseguidor daquele povo, o opressor dessa história, é o símbolo de Satanás, que preparou toda uma arquitetação para que o povo judeu fosse destruído e esfacelado da face da terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esta menina, Ester, ela entendeu o tempo e ela não desprezou a oportunidade que estava diante dela. Interessante que o versículo 12 do capítulo 2 que eu li com você fala que havia todo um processo de cuidado e de preparação que as moças deveriam ter para se apresentar diante do rei. A rainha era Vaste, ou Vasti, como você queira entender, e ela não quis obedecer às instruções do rei, e o rei então destituiu ela como rainha. Então os sábios da época, os sacerdotes de Assuero, sugeriram então que ele levantasse uma nova rainha, e foram levantadas diversas moças, e essas moças tinham que se preparar durante 12 meses, para se apresentar diante do rei. Se o rei achasse graça diante dela, ou a escolhesse definitivo, ela então passaria a ser a nova rainha do reinado. Interessante que você leu comigo, que elas ficavam 6 meses, dentro de umas banheiras, se purificando com mirra. Depois, mais 6 meses, com algumas outras especiarias. E a Bíblia destaca claramente, eu fiz menção isso com você, para que você pudesse ler com bastante calma. Quando chegou a vez de Ester, Ester não quis nada mais, além das vestes que ela estava e da purificação que ela havia feito no seu corpo. Era possível que ela pudesse escolher qualquer tipo de ornamento, qualquer tipo de alegoria que ela pudesse colocar sobre ela. Ela poderia escolher qualquer tipo de roupa para que ela pudesse se apresentar bonita diante do rei. Mas na verdade a Ester, ela quis apenas ficar com a roupa que estava, mas se preocupar com a perfumação que ela fez no seu corpo, se assim posso dizer, se a preparação que ela fez para se apresentar diante do rei. E daí, apóstolo, o que você quer dizer com isso? Essa noite, enquanto eu li esse texto, que eu já preguei diversas vezes aqui, o Senhor me disse isso: Paulo, muitos de nós desejamos alcançar lugares altos em Deus. Pergunta para esse irmão bonito do seu lado: você deseja alcançar lugar alto em Deus? Só que às vezes a gente acha que para subir em lugares altos em Deus, ou para ter coisas grandes em Deus, que são revelações, instruções, intimidade, uma vida maior, a gente acha que é simplesmente a gente frequentar a igreja, ou se descer as águas do batismo. Não, isso são degraus.
Mas para que a gente consiga alcançar a graça do rei, para que a gente possa chamar a atenção do rei, para que a gente possa ser destaque na presença do rei, alguma coisa muito específica tem que ser bem feita. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que a Esther priorizou. Havia um padrão que deveria ser feito, que era se purificar. Ela escolheu se purificar para chegar diante do rei no verdadeiro aroma que ele desejava que ela chegasse. E daí, apóstolo? E daí? Que isso é uma das coisas que eu e você, que nós como igreja, pouco nos preocupamos. Na verdade, nós estamos muito mais preocupados em se apresentar diante de Deus, para na verdade nos agradar a nós mesmos, do que agradar a Ele. Nós estamos muitas vezes mais preocupados em vir no culto para mostrar a nossa roupa ou as coisas que temos para as pessoas, do que na verdade em agradar a Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê graça, que Deus nos dê talento, que Deus nos dê dons, que Deus nos amplie entendimento, mas para que nós sejamos famosos no meio das pessoas, e não para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Se tem uma coisa que nós como igreja fazemos pouco e nos preocupamos pouco, é a purificação que nós devemos viver e se submeter todos os dias para subirmos na presença de Deus, para alcançarmos lugares altos em Deus. É impressionante que nós queremos que Deus escancare o céu, que traga revelações, que Deus se mova, opere milagres, faça maravilhas no nosso meio, mas nós não gostamos muito de arrancar nada, de tirar nada de nós mesmos. Eu falei para você agora há pouco sobre a águia, e a águia me ensina algo tão tremendo, que ninguém precisa chegar nela e falar assim: ô águia velha, está na hora de você agora subir no mais alto do penhasco, você achar uma fenda na rocha, você entrar ali dentro e começar a arrancar suas penas. Ninguém precisa falar para ela, porque ela sabe o tempo da sua renovação. Ela sobe no penhasco, acha uma fresta numa rocha, e ela usa o bico dela e começa a arrancar as penas velhas. Olha o que ela faz: depois que ela arranca as penas velhas com o bico velho, ela pega com a maior violência possível, e ela tem uma força muito grande no seu pescoço, e ela começa a atacar o seu pescoço na rocha, para que o bico velho comece a sair, todo sanguentado, dolorido, ele começa a se quebrar, porque um bico novo vem. Nos 40 anos dela, ela faz esse processo para viver ainda mais 30. Interessante que o Salmo diz que o Senhor nos garante 70 anos, e 40 é ciclo de prova. Eu nunca desejei muito, ou melhor, nunca desejei chegar na idade de 40 anos como eu desejei chegar em 40 anos. Porque 40 anos é mudança de ciclo. Fala comigo, 40 anos é mudança de ciclo. E nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ensine a entender os ciclos dEle na nossa vida, para que definitivamente eu e você, como verdadeiro adorador, pare de andar em círculo. Durante todo esse mês de fevereiro, Deus falou conosco sobre isso. Começou no primeiro domingo da ceia, foi no segundo, foi domingo passado, está falando de novo. O povo que o Senhor tinha para tirar do deserto, o povo que estava no Egito, eram 40 dias de caminhada. E o povo, pela teimosia, andou 40 anos. Então aquilo que era um ciclo se tornou um círculo. E isso acontece quando nós não nos preparamos, quando nós não nos apresentamos diante do Pai como deveríamos apresentar. Na verdade, nós nos convertemos, descemos as águas do batismo, mas queremos ainda ter em nós os mesmos velhos costumes, manias e vícios que a gente tinha. Na verdade, a gente está pouco preocupado em se apresentar purificado, se apresentar santo diante do Senhor. E quando nós falamos de santo, falamos de santidade, não é uma imagem bonita, esculpida, feita por mãos de homens, bem acabada e bem pintada. Quando eu estou falando de santo, eu estou falando de um homem, de uma mulher, que foi escolhida pelo Senhor no ventre da sua mãe, como você o foi. E quando você nasceu, Ele depositou uma unção sobre a sua vida, aplicou dons naturais na sua vida, para que em específico você alcançasse os projetos dEle, não os seus. Mas na verdade, a gente quando vai orar, fala assim para Ele: Deus, me ajuda nisso, Deus me ajuda a realizar esse sonho, Deus me ajuda a realizar esse projeto, Deus me ajuda a ganhar o coração desse moço, Deus me ajuda a pegar essa mocinha, Deus me ajuda a entrar nessa empresa, Deus me ajuda a ter essa empresa, Deus ajuda a ter esse carro, casa, fazenda, iate, enfim.
Tudo que é nosso, a gente fala, Deus me ajuda, mas a gente nunca pergunta, ou quase nunca, Deus, será que essa moça é projeto de Deus para mim? Será que esse homem é projeto de Deus para mim? Será que essa empresa é projeto de Deus para mim? Será que esse trabalho é projeto de Deus para mim? Senhor, cumpra os seus projetos em mim. E quando a gente não ora dessa forma, significa que a gente está pouco preocupado em se apresentar diante dele purificado. O que me encanta na Esther, que é o símbolo da igreja, diga comigo, Esther, é o símbolo da igreja. Diga, Assuero, é o símbolo de Jesus. A preocupação de Esther não era se agradar. A preocupação da Esther não era chegar lá toda bonita, com vestidos. Imagina que o reinado rico que era. Não era chegar lá com o vestido da moda, com a roupa da moda, com a coroa da moda, com o colar da moda, com o brinco da moda. Ela tinha que chegar lá com a sua essência de noiva. Meu Deus. Fala para o teu irmão, ela tinha que chegar lá com a essência de noiva. Olha para mim, os que já são casados há pelo menos 10, 15 anos, fala aleluia. Você lembra quando você começou a namorar essa bênção? Você passava na frente da casa dela, buzinava, aquele Maverick que você tinha V8. Aí você buzinava e ela saía assim, ó, na porta, já vai amor. Quando chegava, irmão, era pó puro, porque não tinha Mary Kay naquela época, só tinha pó. E pó, e vai, e aí ajeitou aquele cabelo, laquezão, daquele que deixava até ardido essa entranha aqui, e aí aquele cabelão tudo ajeitado, ela vinha, meu Deus, o pai dela comprava uns faroletes com aquelas pilhas Rayovac, e ela saía de casa brilhando, você falava, meu Deus. Aí você lembra quando você casou, a primeira noite que você viu ela sem nada daquilo, você olhou, você quase fez isso, você lembra? Você falou, meu Jesus amado. Eu fiz essa historinha para você rir, para você possa entender o que eu quero falar para você entender. O que Esther não quis fazer é isso para o rei. Ela não quis se fantasiar ou se maquiar, escondendo a sua verdadeira personalidade. Ela se apresentou diante do rei, de fato como ela era, mas purificada. E o problema nosso muitas vezes é a gente colocar uma capa e passar alguma coisa no rosto para se apresentar diante dele. E o que ele está procurando em nós não é uma fantasia de alegoria, como muitas pessoas buscam uma alegria falsificada num período desse aqui de carnalidade. O que Deus tem para mim e para você é uma alegria eterna e perpétua. Fala para o teu irmão, Deus tem para você uma alegria eterna e perpétua na presença dele. Prova disso, irmãos, é que o texto fala, não é o Paulo que está falando. Volta para mim com o texto, por favor. Esther 2, por favor. Esther 2, versículo de número 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, eles eram primos, porém, Mardoqueu assumiu ela como filha. Para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Ela chegou diante do chefe das meninas e disse assim, eu não quero nada. Não, mas eu imagino, olha para mim, não perca a revelação, eu imagino, a revelação vai vir já, aguenta aí. Eu imagino que o chefe das meninas, Rafaela, chegou nele com uma bandeja, assim, aquelas caixas. Você já recebeu aquelas pessoas que vendem joia? E ela vai com aqueles negócios enrolados assim, ela chega com um negócio sem graça em casa da gente assim, de repente ela fala assim, peraí que eu vou abrir meu mostruário. No que ela abre, você fala, eu acredito que o chefe das meninas, que tinha que preparar as meninas para o rei, também chamou a Esther, falou assim, Esther, vem cá, olha os vestidos que temos, é mais um pouco, olha quanta coisa, e você sabe que coisa que brilha, que tem cor, chama a nossa atenção, fala comigo, coisa que brilha, e que tem cor, chama a nossa atenção, pois ela se manteve na posição de noiva, e não foi atraída por nada, porque ela sabia a essência que tinha. Vou entrar numa coisa aqui agora, porque o Espírito Santo me deu o comando aqui, olha aqui, quantas vezes eu e você, diga, bate no peito e fala assim, eu sou noiva de Cristo. Tem alguém que está se preparando para se casar com Cristo? Você veio aqui para ouvir uma palavra, para você chegar a lugares altos, você só vai chegar a lugares altos se você for noiva. E se você deseja ser a noiva de Cristo, para se casar com Ele, a Esther hoje tem que ser o nosso espelho, a Esther hoje tem que ser o nosso arrimo. Ei, pegue isso por favor, jovem, adolescente,
os adolescentes e os jovens mais maduros um pouco. O que é que tem de coisa colorida e brilhante que está chamando a nossa atenção para tirar a nossa essência de noiva? Eu preciso te contar. Tem muita gente que já perdeu a essência de noiva faz tempo. Tem muitas pessoas que são chamadas por Deus. Existem pessoas que são ungidas por Deus, separadas por Deus para algo específico no altar do Senhor. Mas os encantamentos da vida, as propostas e as ofertas do mundo, que são brilhantes e coloridos, roubou deles a unção, roubou deles o prazer e a alegria de fazer o Pai. Colocou nas pessoas hoje um desejo de fazer para ostentar e para adquirir fortuna apenas por isso. A minha oração nessa manhã é que eu e você faça uma vistoria em nós mesmos. Se nós estivermos usando uma roupa que não seja a nossa roupa de noiva, sem os encantamentos, sem as facilidades do homem, que a gente tenha coragem de arrancá-la hoje, mas que a gente se apresente diante do rei para se casar com ele, purificado, limpo e separado para ele. Quantos entendem isso? Então diga para o teu irmão que você nessa manhã, não, bota violência nessa voz e fala para ele que você nessa manhã faça uma escolha séria na sua vida. Dá uma olhada nas suas vestes, se for preciso, arranque-a, mas agrade o Pai. Ah, meu Pai do céu, olhe para mim, quantos, aqui não, diga amém, aqui não tem ninguém assim, mas por aí, quantas pessoas já não estão vivendo mais, mas que nem se preocupem em agradar a Deus? Quando você foi se vestir hoje pela manhã, você acordou feliz, tomou aquele café da manhã maravilhoso, parecia hotel 5 estrelas, você estava em casa, apóstolo? Estava nada, não, mas lá em casa foi o café preto com pão murcho, mas assim, seu marido acordou, foi na padaria pegar aquele pãozinho fresco, fala, é milagre, fala, mas você tomou aquele café e aí você foi se trocar, e a sua expectativa foi qual? Eu só tenho uma roupa para vir na igreja de quinta e uma roupa para vir na igreja de domingo, mas a expectativa nossa é o que quando a gente vai se trocar? Eu tenho isso por hábito, eu não preciso ficar contando para os outros, mas eu vou falar isso para você para te ensinar. Teve um tempo na minha vida que eu achava que o pastor estava na unção se ele estivesse usando terno e gravata, sabe? Eu me libertei disso. Mas hoje, quando eu vou me trocar, eu olho para minhas coisas, eu só tenho 3 blazers só, 3. Eu mudo as camisas, parece que eu estou com um blazer novo. E aí eu pergunto para ele assim, pai, qual camisa hoje que te agrada? Porque eu não estou colocando uma roupa para ficar bonito para você ver ou para sair na filmagem para ir para a internet. Eu preciso colocar uma roupa que agrade a Deus. Quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que orar dizendo, Senhor, essa decisão aqui te agrada? Quando eu vou pensar em algum investimento que eu vou fazer, eu tenho que perguntar, Pai, esse investimento o Senhor aprova? O grande problema nosso é nós desejarmos as coisas do noivo, mas não querer ter uma vida com o noivo. Puxa, apóstolo, pensei que você fosse dar uma palavra daquela que você vai sair daqui tuchado. Você quer palavra mais tuchada do que essa? Noiva de Cristo. Meu Deus, eu pensei que você fosse gritar e bater palma. Noiva de Cristo. Você quer palavra mais linda do que essa? O Senhor nos espera como noiva. Meu Deus. Eu não sei se você percebeu que depois fala que quando ele toma ela, ele pega a coroa, coloca na cabeça dela e ele leva ela para uma festa, para um banquete. Tem uma festa preparada para mim, para você. Fala isso para o teu irmão, tem uma festa preparada para você. Fala assim para ele, mas não é no fundo da sua casa, fala para ele. Fala, é no palácio do rei. Alguém que deseja esse palácio. Quantos entendem o que eu estou falando? Olha para essa pessoa linda. Olha para essa Esther. Ei, apóstolo, que Esther o quê, mano? Não, irmão, é noiva, né? Olha para Esther do seu lado e fala assim, ô Esther, tem algo glorioso do Pai para você. Aí, eu queria ter mais tempo para falar, mas vamos encurtar tudo aqui. Aí, quando eu olhava para o texto, e eu voltei lá no versículo 12, o versículo 12 que você leu comigo, que é um versículo bastante extenso,
Fala então que elas ficavam 12 meses se preparando. 6 meses na mirra, 6 meses nas outras especiarias. Amados, quando eu botei a minha mão assim na minha cabeça, a forma que eu estou sentado para pensar, eu ponho a mão assim, e eu estava digerindo isso, eu ouvi nitidamente, o Vitor tinha acabado de passar perto de mim e dito assim para mim, com essa vozona grossa dele: pai, estou indo para a cama dormir. Eu falei: vai, filho. E eu voltei ali, eu fiquei sentado na minha cozinha, e eu fiquei sentado ali, mas eu nitidamente, até eu olhei, pensei que era alguém. O Espírito Santo falou assim para mim: o que essas moças faziam para se preparar é com as essências que eu quero, com o óleo da unção. Eu falei: meu Deus, óleo da unção. Aí eu voltei lá em Êxodo. Você lembra que você leu Êxodo comigo? Então coloca para mim o Êxodo de novo, Rafaela. Êxodo capítulo 20. Eu vou chegar no finalmente da mensagem agora. Fala aleluia. Êxodo 20. Êxodo 20 não, Êxodo 30. 30, 23. E eu preciso que você fique ligado agora, porque o que você precisa ouvir para você levar para sua casa é agora. Êxodo 30, 23. Olha lá. Olha o que Deus fala para o Moisés acerca do óleo da unção. Toma das principais especiarias, da mais pura mirra. Elas ficavam 6 meses aonde, irmão? Na mirra. Qual era a primeira essência que ele ordenou para separar? Mirra. Depois ele manda pegar ciclos de canela, ele manda pegar ciclos de cálamo, e pula no 24. Ele manda pegar ciclos de cássia, e por último ele fala: agora você vai juntar para mim o azeite das oliveiras. Impressionante. São 5 especiarias que formam o óleo da unção. Fala comigo: 5 especiarias que formam o óleo da unção. Existem 5 ministérios que vão curar uma noiva para levá-la purificada diante do Abba. Os 5 ministérios que estão em Efésios capítulo 6, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você tem uma caneta aí, ou um lápis, ou um papelzinho, anote o que eu vou te falar agora, que você precisa entender, para você pegar a revelação da palavra. Existem 5 especiarias, a primeira dela é mirra, e quando você estuda a mirra, quando você vai buscar a mirra simboliza renovação e embelezamento. Esse elemento prepara e embeleza a noiva para encontrar-se com o noivo. Então a mirra, elas ficavam 6 meses lá para rejuvenescer a sua pele, para produzir embelezamento. E o que um apóstolo faz? Um apóstolo tira toda a veste velha de uma noiva e coloca uma veste nova para que a beleza dela se manifeste nela, para ir diante do rei. Meu Deus! As moças ficavam 6 meses na mirra. E não se esqueça que Esther é o símbolo da igreja. Fala comigo, é Esther. Não é o símbolo da igreja não. Diga comigo, é Esther. É o símbolo da noiva de Jesus. Você quer ser noiva de Jesus? Entra na mirra agora. Ou seja, deixe que a palavra venha sobre a sua vida e arranque de você a veste velha, para que o embelezamento do Pai se manifeste sobre você. Quando nós olhamos depois para a primeira especiaria, que era composta para o 2º semestre da purificação delas, é canela. Canela simboliza firmeza. É a raiz mais forte que existe. Já tentou quebrar aquelas coisinhas de canela? A loucura para quebrar aquilo. Ela tira todas as outras do caminho. Este elemento significa o alicerce na vida do cristão. Quem é que traz alicerce para a igreja? Os profetas. Porque os profetas trazem o reino para a terra. Palavras duras. Você ouviu uma palavra profética hoje aqui na abertura desse culto? Você lembra o que Deus falou com você, comigo, conosco na abertura desse culto hoje? Se fosse, foi isso que ela falou? Se fosse seu último dia, foi isso? Se fosse o seu último dia, palavra dura como a canela. Você quer ser noiva? Precisa passar pelas palavras proféticas. Unção chamado canela. Fala para o teu irmão, muita canela em você, irmão.
Fala para ele, muita canela, muita canela, muita canela. Mas qual que é o nosso problema, irmãos? A gente ouve a palavra apostólica e profética, a primeira coisa nossa é refutá-la ou duvidar dela. Nós estamos estudando isso, já ensinei você desde quando entramos no movimento apostólico. Uma igreja apostólica traz a igreja de Atos e equipa o seu povo para levá-los num nível de maturidade até sermos a estatura completa de Cristo. Para sermos a estatura completa de Cristo, o que é? Ser noiva dele. Fala para o teu irmão, Deus te chamou para essa casa, para você se apresentar diante dele como noiva, restaurada, sem ruga, sem mácula e perfumada. Ah, meu Deus! Terceira essência, cálamo. Olha o que o cálamo faz: erva cicatrizante, unguento para curar cortes e feridas. Esse elemento tem a função de sarar as feridas do relacionamento. Marcas que ficam na pessoa precisam ser cicatrizadas. Feridas no casamento, feridas na comunhão com Deus. E quem é que faz isso? A palavra do evangelista. É o evangelista que ora por cura. Oh, nosso Deus e nosso Pai. Os evangelistas têm a palavra de ir, está rindo, né? Tem a palavra de ir buscar e tratar as feridas das pessoas. É as palavras de um verdadeiro evangelista. Por isso que na igreja tem um apóstolo, por isso que na igreja tem um profeta, por isso que na igreja tem um evangelista. Porque o evangelista é aquele que vai buscar o ferido, arrebentado, e traz ele para o cuidado. É a palavra do verdadeiro evangelista. Meu Deus, cada especiaria está ligada a um ministério, para que a noiva esteja restaurada e se apresente na presença do Pai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está pegando isso ou não? Aí a quarta especiaria, qual é? A quarta é a cássia. Cássia limpa e perfuma ao mesmo tempo. Fala comigo, limpa e perfuma. Tem a propriedade de limpeza e purificação como do álcool. Você já passou o álcool? O álcool tira as manchas de mão e deixa um cheirinho. Você já viu um pastor pregar, o pastor João? Ele fala assim para você: mas você tem que acertar a sua vida. Mas vem aqui que a gente acerta. O pastor João, ele prega tirando a sujeira e dando perfume. A pastora Helena já não está mais nessa não. A pastora Helena já está dando cajadada. E a pastora Rosana, então, irmão Anahan, vem aqui. Pastor, tem essa palavra. Ele dá um tapinha e passa o perfume. Tanto é que está sempre bem com o pastor. E essa é a função de um pastor. Impressionante, irmãos, que a especiaria usada no corpo era para tirar coisas, sujeiras, coisas. Você percebeu que cada uma delas tem algo da nossa vida? E por último, era o óleo. Por último, era o azeite de oliva. Vitor, por favor, pede a mamãe que me dê aquele óleo de unção que está na mesa lá, aquele óleo de unção. O óleo de unção, olha comigo, olha o que significa o óleo de unção, que é a oliva. Simboliza prosperidade. Considerada uma árvore valiosa, por causa do óleo, por aquilo que contém. Juntamente com a vinha, era a maior fonte de riqueza na nação de Israel. Olha para mim. Quem pode contra um homem e uma mulher cheio do conhecimento de Deus? Ninguém. Esse é o papel dos nossos mestres. Os nossos mestres vêm e selam o povo com azeite, para fazer com que o povo tenha o pleno conhecimento. Por que eu me insisto em pregar coisas aqui que você não gosta de vez em quando? Para que você nunca mais seja enganado, para que ninguém venha com mais meia dúzia de conversa e engane você pela palavra. Os mestres, que são aqueles que têm o dom do ensino, equipam as pessoas, e uma pessoa que tem o ensino da palavra de Deus tem todas as portas abertas diante dela. Conta para esse irmão, quem tem o ensino da palavra tem portas abertas diante de todas as áreas da sua vida. Este aqui é esse óleo que eu estou falando. O cheiro dele é magnífico. Imagine você, mirra, cálamo, cássia, canela e oliva, tudo junto. Você compra um azeite, mas eu não uso azeite em casa para ungir as coisas, eu uso óleo Maria, não é azeite, é óleo.
E outra coisa, azeite, você pode ver que a gente não coloca nada de azeite em cima de você aqui, a gente coloca sempre mirra, porque azeite é para ungir as coisas que são consagradas, separadas. Preciso que você entenda que eu e você precisamos viver mergulhado no azeite para se separar para Deus todos os dias. E isso não estava no meu script, está agora enquanto eu pregava. Eu não vou deixar você sair daqui, se você quiser, claro, ninguém é obrigado, mas eu não vou liberar você para ir embora hoje sem antes eu ungir o óleo da sua cabeça com esses 5 espécies aqui. Trouxe de Israel, da fonte. Não é coisa inventada por nós, não, viu, irmão? Colocada cheirinho de Johnson & Johnson, não é não. É da fonte. E eu quero simbolizar que nessa manhã de domingo, eu e você, como Esther, nos banhamos, nos purificamos, para entrarmos diante do Rei. E o Rei não precisar olhar para mais ninguém, porque ele foi apresentado diante dele uma verdadeira noiva do Cordeiro. Eu quero orar nessa manhã, para que o Rei possa olhar para a noiva e estender as mãos e colocar a coroa na cabeça dela. Eu quero orar para que seja uma manhã de desatar coisas extraordinárias na sua vida. Eu quero orar para que seja uma manhã de destravamento de coisas na sua vida. E vou mais ainda. Eu quero orar para que seja um tempo de que Deus organize os ciclos da sua vida. Para que você entre na verdadeira estação do Abba na sua vida. Mas para isso, tem que haver uma escolha minha e sua. Só para resumir, lembra de que elas se purificavam para quê? Para entrar na presença do Rei. E o que vai nos purificar? Vivermos debaixo da autoridade que Deus constituiu para abençoar as nossas vidas. Vivemos debaixo da palavra que a nós já está liberada e nos prepararmos para nos achegarmos diante do Rei como uma noiva pronta. Há alguém que deseja ser noiva pronta? Fique em pé.